Vladimir, você tinha pedido a palavra, eu vou passar para você. Eu acho importante a gente fazer esse intercâmbio, né? E vocês, com certeza, contribuírem aqui. Você pode ficar à vontade para fazer comentários, lançar uma pergunta, comentar aspectos que foram colocados pela sua experiência aí no Banco Pan-Americano. Obrigado, Graça. A minha pergunta é com relação aos provedores. Como é que ficaria a punição? Eu não sei se direcionada ao deputado ou até ao Renato. Eu queria saber como é que fica a punição nos provedores. Porque eles que fornecem os IPs. E muitas vezes a gente não acha, por rastreabilidade, quem é que está emitindo aquele malware. Como é que fica isso? Você poderia responder, senhor? Até porque esse é um dos pontos mais polêmicos que o pessoal que está assistindo deve estar querendo debater, e esse é um deles. Primeiro, teve muito problema sobre o papel de provedor. E eu quero deixar claro o seguinte, todo mundo diz, mas, deputado, essa história do provedor não é para mudar o código, não é uma coisa criminal, é uma coisa civil. E eu quero deixar bem claro o seguinte, há outro mal-entendido sobre a lei. A lei, quando trata da responsabilidade dos provedores, ela sempre diz, na verdade, ações civis. Nós não estamos fazendo mudança no criminal. Então, quais são as coisas do papel do provedor que nós estamos discutindo? Primeiro, a discussão de provedor ela tem que ser maior, ela tem que ser mais ampla. Ela não tem só isso. Mas, nesse projeto de lei, especificamente, nós tratamos de uma ou duas coisas só dos provedores. Primeiro como é que nós vamos fazer quando for combater, quando for fazer uma investigação, como é que nós vamos poder usar a tecnologia a nosso favor também, no combate ao crime. Como é que nós vamos permitir que a gente possa identificar quem ou quais os computadores, pelo menos, se não as pessoas, que participaram dessa ação criminosa. E isso, então, nos provedores, o projeto de lei, ele trata alguns pontos. Primeiro, ele faz um acordo que passaria a ser obrigação dos provedores de acesso a armazenar no log do seu banco de dados as informações de tráfego, informação de acesso. Então, não está se discutindo de forma nenhuma conteúdo. Nós não estamos discutindo o que cada um hospedou, a qualidade de conteúdo. Não, é só o tráfego. Então, quem é que pediu uma liberação de um IP para poder se conectar na rede e com quem que ele se conectou e que horas que ele se desconectou, quando possível. Porque, às vezes, em alguma situação extraordinária de conexão, ele não é obrigado a ter isso, mas normalmente tem. Com isso, então, o provedor guardaria quem que entrou na rede, com quem que ele se conectou e que horas ele se desconectou. Se tivéssemos essa informação, já é uma informação importante pelos especialistas que tratam no trabalho de investigação, de combate ao crime na rede de computador. Onde é que entra a polêmica? Todo mundo fala assim, mas, deputado, se um provedor foi fazer isso, ele quebrou toda a minha privacidade, porque ele vai saber com quem eu conversei. Na verdade, é o seguinte, hoje, os sistemas de software, o software, na verdade, de cobrança, de pagamento dos provedores, que, na verdade, não são gratuitos, e hoje os próprios outros que são, já controla com quem você se conecta ou não, porque se você questionar, ele quer dizer, olha, você ligou tal dia para esse, tal dia para aquele, e eu posso ter garantia de que eu tenho direito de cobrar isso. Então, o que nós queremos fazer é o seguinte, primeiro, não ficar, uns guardam quem quer e os outros guardam quem não quer, que não serve para nada isso. E, na verdade, a gente fica sujeito a não ter mantido a nossa privacidade. A lei vai exatamente no sentido contrário. Ela obriga o provedor a guardar essa informação, mas num lugar seguro e protegido, e ele não pode fornecer a ninguém mais isso se não for através de um mandato judicial. Portanto, mais do que nunca, na minha avaliação, eu assegurei a privacidade do cidadão. Eu estou obrigando que quem quiser guardar isso, e para ir daqui para frente todos seriam obrigados a guardá-lo, teria que guardar em lugar seguro e protegido, portanto, se vazar essa informação, eu não sei, alguém pegou nada. Quem é obrigado e o responsável para definir o lugar seguro e protegido é exatamente o provedor de acesso. E, por outro lado, ele também estaria protegido de não vir nenhuma autorização investigativa, qualquer coisa de polícia. Olha, eu quero assim, o senhor não quer, mas eu não posso dar. A lei me diz que eu não posso dar. Ela dá segurança para o provedor a não ter que fornecer essa informação a ninguém. Então, ela tira a autoridade das pessoas que querem ir lá fazer pressão política ou pressão de qualquer
outra forma para ter essas informações. Então, na minha avaliação, nós vamos garantir a privacidade do cidadão se tomássemos essa medida. Outra coisa que nós teríamos que tirar do projeto de lei, porque aí veio do projeto que veio do Senado, e não é possível que tenha isso, que diz que o provedor de acesso é obrigado a informar as autoridades quando souber ou identificar qualquer ação que tenha caráter ou dúvida criminosa. Quer dizer, isso não é papel do provedor. O provedor está lá se conectando, desconectando, mandando, tendo estrutura. E claro que todos nós, cidadãos, o doutor Renato pode dizer melhor que eu, parece que se eu sei de alguma coisa que é criminal, eu sou obrigado a denunciar, eu não posso encobrir. Mas essa lei, de novo, não trata disso. Essa lei trata de dar privacidade, de obrigar que os provedores guardem em lugar seguro, protegido, que sejam responsáveis e que não deem a ninguém essas informações. Ah, mas aí se tiver um mandato judicial? Mas, meus amigos, hoje se tiver um mandato judicial, as pessoas podem entrar na tua casa, revistar tudo o que for, pegar o que for. A Constituição vale tudo e está prevista na Constituição que nos protege, que sob o mandato judicial de investigação para garantir o combate ao crime e a ordem no país, as pessoas têm esse direito, têm direito ao seu sigilo fiscal, bancário, a todo, inclusive a invasão à sua casa. Então, nós estaríamos dando o grau máximo de proteção à privacidade do indivíduo. E também causa, na minha avaliação, esse ambiente de que as pessoas ficam desconfiadas. Se eu me meter aqui, depois, quando houver a investigação, vão fazer o rastreamento disso e eu poderei ser identificado. Então, eu acredito que isso vai inibir os crimes, na verdade. E não vai de uma maneira... inibe o crime e aumenta a privacidade do cidadão. Portanto, isso é uma coisa que foi no debate, aí foi desvirtuado, dito que a gente quer acabar com a privacidade. Eu não concordo, é exatamente o contrário. Apoio esta cláusula do projeto de lei e acho que um projeto de lei, sem isso, avança, mas não dá tranquilidade, não dá competência da polícia poder, na verdade, depois identificar ou não aqueles que participaram quando houver crime na rede de computador.